Oi, bom dia para toda a paz do Senhor Jesus. Vamos ouvir aqui uns testemunhos, cada um faz a tua análise aí, tá bom? Tá bom, cada um vai fazer a tua análise aí em nome de Jesus e vamos ver o que vai acontecer em nome de Jesus, amém? Vamos ver o que vai acontecer em nome de Jesus, tá bom? Para ensinar. Aqui está contido na Bíblia e também no livro A Divina Revelação do Inferno, escrito pela autora Mary Baxter. Primeiro irei apresentar uma parte da narrativa do livro e depois as referências bíblicas sobre o inferno. Fique até o final. Tenho certeza que você não vai se arrepender. A autora do livro escreve dizendo: em março de 1976, enquanto orava em casa, senti a presença real de Deus. Uma luz brilhante encheu o quarto e fui envolvida por uma sensação maravilhosa. De repente, ouvi a voz de Jesus Cristo, que me disse que queria me revelar algo importante. Ele mencionou que os poderes das trevas são reais e que seus julgamentos são verdadeiros. Jesus me disse que me levaria ao inferno em espírito para mostrar o que ele queria que o mundo soubesse, e pediu que eu escrevesse um livro relatando essas visões. Jesus afirmou que caminharia comigo pelo inferno e que eu deveria anotar tudo que visse e ouvisse. Imediatamente, senti meu espírito sendo retirado do corpo e subi com Jesus ao céu. Vi minha família dormindo em casa e Jesus me tranquilizou dizendo que eles estariam protegidos. Ele me assegurou de seu amor e me pediu para não ter medo. Logo estávamos altos no céu e vi tubos saindo da terra, que Jesus identificou como portões do inferno. Entramos por um desses tubos e uma escuridão intensa e um odor horrível nos envolveram. Havia formas diabólicas nas paredes do túnel, que gritavam e se moviam enquanto passávamos. Jesus explicou que eram espíritos malignos aguardando ordens de Satanás. À medida que descíamos pelo túnel, senti a presença maligna, mas a proteção de Jesus evitou que eu sucumbisse ao medo. Ele prometeu me mostrar mais coisas para que eu pudesse contar ao mundo sobre a realidade do inferno e a necessidade de conversão à santidade. No inferno, meus sentidos se tornaram extremamente aguçados. Eu podia ouvir gritos terríveis e cheirar a carne em decomposição, o que quase me deixou doente. Ao chegarmos à base do túnel, gritos desesperados e sons de medo, morte e pecado preenchiam o ar. Uma rajada de vento maléfico e luzes como relâmpagos cortavam a escuridão, revelando sombras e uma enorme serpente à nossa frente, com várias outras rastejando por toda parte. Jesus me disse que estávamos entrando na perna esquerda do inferno e que eu veria horrores indescritíveis, mas para não temer, pois ele estaria comigo, me dando força e proteção. Ele explicou que o livro que eu escreveria salvaria muitas almas. Ao sair do túnel, vi objetos voando e ouvi gemidos e gritos lamentáveis. Caminhamos em direção a uma luz turva, por um caminho empoeirado e sujo, até chegarmos a um pequeno túnel escuro. As visões eram tão horríveis que algumas coisas eram indescritíveis. Sem Jesus, eu não teria sobrevivido. Ele me ajudou a entender muitas das coisas que vi. Quero advertir a todos: o inferno é um lugar de tormentos e sofrimento eterno, onde a alma nunca encontra descanso. Não há festas, amor, compaixão ou alívio, apenas dor além da imaginação. Na perna esquerda do inferno, há muitos fossos e túneis que se ramificam para outras partes. Jesus disse que passaríamos algum tempo nessa área e que tudo o que eu visse seria real e necessário para revelar a verdade sobre o inferno ao mundo, já que muitos não acreditam em sua existência. Jesus, ora na forma de uma luz brilhante, ora como um homem, me explicou que eu fui escolhida para mostrar essas visões. Enquanto caminhávamos, espíritos malignos fugiam de sua presença. Meus sentidos estavam aguçados e eu podia sentir o medo e o perigo ao nosso redor. Pequenas janelas no túnel se abriam e fechavam rapidamente, com criaturas diabólicas voando por elas. Chegamos ao fim do túnel, onde havia buracos de fogo por toda parte. Cada buraco tinha cerca de 1,5 metros de largura e 1 metro de profundidade, com enxofre incandescente nas laterais. Jesus me mostrou que dentro de cada buraco havia
Havia uma alma perdida, envolta em chamas que se reacendiam constantemente. Apesar do terror, eu sentia a proteção de Jesus e louvava a Deus por seu grande poder. A visão desses horrores servia como um aviso: o inferno é real e cheio de tormentos inimagináveis. Enquanto caminhávamos pela perna esquerda do inferno, Jesus me mostrou fossos onde almas estavam presas em formas de esqueletos. Uma dessas almas era uma mulher, cujos gritos de desespero e dor partiam meu coração. Ela estava em chamas, com pedaços de carne caindo dos ossos e vermes rastejando por seu corpo. Ela implorava a Jesus por misericórdia, mas não havia escapatória. Jesus explicou que isso era para mostrar que o resultado do pecado é a morte e que o inferno é real. Ao seguir pelo caminho tortuoso, ouvi gritos e lamentos por toda parte, sem momentos de paz. O cheiro de carne em decomposição impregnava o ar. Em outro buraco, um homem gritava por perdão, dizendo que estava sofrendo há muitos anos. Ele também suplicava a Jesus para ser tirado dali. Jesus, com profunda compaixão e lágrimas nos olhos, explicou que o homem havia rejeitado repetidamente o Evangelho, zombado de Jesus e não se arrependera de seus pecados, apesar de ter tido várias oportunidades. O homem clamava por misericórdia e se arrependia de seus pecados, mas Jesus disse que era tarde demais, pois o julgamento já havia sido feito. O homem pediu para avisar sua família para que se arrependessem, mas Jesus explicou que eles já tinham acesso ao Evangelho através de pregadores e outros meios. O homem ficou furioso, blasfemando enquanto o fogo consumia seu corpo, deixando apenas uma névoa suja em seu esqueleto. Jesus me mostrou que o inferno é real e que muitas almas estão lá por não terem se arrependido. Cada alma mantinha os mesmos sentimentos e memórias de quando estavam vivas, lembrando das oportunidades que tiveram para se arrepender e não aproveitaram. Vimos outra alma, uma mulher idosa, também presa em um buraco de fogo, com a carne se decompondo e vermes rastejando pelos ossos. Jesus me lembrou da importância de divulgar a realidade do inferno e a necessidade de arrependimento para evitar esse destino eterno. Ele reafirmou que tanto o céu quanto o inferno são reais e que minha missão era contar ao mundo sobre essas visões para que mais pessoas se arrependessem de seus pecados antes que fosse tarde demais. Olhei novamente para a velha e percebi que ela tinha apenas uma perna e parecia ter cavidades perfuradas nos ossos do quadril. Perguntei a Jesus o que era aquilo. Ele respondeu: "Filha, quando ela estava na terra, teve câncer, o que lhe causava dores intensas. Foi submetida a uma cirurgia para salvar sua vida. Por muitos anos, ela se tornou uma mulher amarga. Muitas pessoas vinham orar por ela e diziam que eu poderia curá-la. No entanto, ela afirmava: Deus fez isso comigo, e não se arrependeu nem acreditou no Evangelho. Ela até chegou a me conhecer uma vez, mas com o tempo passou a me odiar. Ela também dizia que não precisava de Deus e não queria que eu a curasse. Mesmo assim, eu lutava por ela, queria ajudá-la, curá-la e abençoá-la. Mas ela me virou as costas e me amaldiçoou, dizendo que não me queria. Meu espírito tentou alcançá-la, mesmo depois de ela me rejeitar. Mas ela não me escutava. Até que finalmente ela morreu e veio para cá. A velha senhora gritou para Jesus: Senhor, perdoe-me agora, por favor. Eu sinto muito por não haver me arrependido enquanto estava na terra. Soluçando compulsivamente, ela clamou a Jesus: Se eu tivesse me arrependido antes que fosse tarde demais, Senhor, tire-me daqui. Eu o servirei. Serei boa. Será que já não sofri o bastante? Por que esperei até que fosse tarde demais? Por que esperei até que o seu espírito parasse de se empenhar por mim? Jesus respondeu: Você teve inúmeras chances para se arrepender e me servir. A tristeza estava estampada no rosto de Jesus quando nos afastamos. Enquanto observava a velha chorar, perguntei: Senhor, o que vem agora? Eu podia sentir o medo ao nosso redor. Sofrimento, gritos de dor e uma atmosfera de morte estavam por toda parte. Jesus e eu caminhávamos com tristeza e pena para o próximo buraco. Só com sua força eu conseguia continuar. Mesmo à distância, eu podia ouvir os gritos de arrependimento daquela mulher. Se ao menos houvesse algo que eu pudesse fazer por ela, pensei. Pecador,
Não espere até que o Espírito de Deus cesse de lutar por você. Em outro buraco, havia uma mulher ajoelhada, como se estivesse procurando algo. Sua forma esquelética também estava cheia de buracos. Seus ossos estavam expostos e seu vestido rasgado estava em chamas. Sua cabeça era calva e havia buracos no lugar dos olhos e do nariz. Pequenas chamas rodeavam seus pés enquanto ela se ajoelhava e arranhava os lados de enxofre do buraco. O fogo grudava em suas mãos e a carne morta continuava a cair enquanto ela cavava. Soluços convulsivos a sacudiam. Ó Senhor, ela gritava, quero sair daqui. Enquanto observávamos, ela finalmente alcançou o topo do buraco com seus pés. Achei que ela iria sair, mas um demônio enorme, com asas imensas que pareciam quebradas nas pontas e penduradas pelos lados, correu até ela. Ele era preto amarronzado e coberto de pelos. Seus olhos ficavam na parte de trás da cabeça e ele era do tamanho de um grande urso grisalho. O demônio avançou contra a mulher e a empurrou de volta ao buraco e ao fogo. Assistia tudo horrorizada enquanto ela caía. Fiquei com muita pena dela. Queria tomá-la em meus braços e pedir a Deus que a curasse e a tirasse de lá. Jesus leu meus pensamentos e disse, minha filha, o julgamento já foi feito. Deus já pronunciou seu veredicto. Desde que ela era criança, eu a chamei repetidamente para que se arrependesse e me seguisse. Quando ela tinha 16 anos, eu fui até ela e disse, eu a amo. Dê-me sua vida e siga-me, pois a chamei para um propósito especial. Eu a chamei por toda a vida, mas ela nunca me ouviu. Ela dizia, um dia eu te servirei. Não tenho tempo agora. Não tenho tempo, estou desfrutando a vida. Não tenho tempo para te servir, Jesus, mas amanhã eu te servirei. Mas o amanhã nunca chegou, pois ela esperou demais. A mulher clamava a Jesus, minha alma está atormentada, não há saída. Sei que escolhi o mundo ao invés do Senhor. Quis riquezas, fama e fortuna, e consegui. Podia comprar tudo o que queria. Era minha própria chefe. Fui a mulher mais bonita e bem vestida de minha época. Tinha riquezas, fama e fortuna, mas não pude trazê-las comigo na morte. Ó Senhor, o inferno é horrível. Não tenho descanso nem de dia nem de noite. Estou sempre em dor e tormento. Ajude-me, Senhor, ela suplicava. A mulher olhou ansiosamente para Jesus e continuou. Meu amado Senhor, se ao menos eu tivesse lhe ouvido, sempre vou lamentar isso. Eu planejava servi-lo um dia, quando me sentisse preparada. Achava que o Senhor estaria sempre lá, me esperando. Mas como estava errada. Fui uma das mulheres mais desejadas do meu tempo por causa da minha beleza. Sabia que Deus me chamava para me arrepender dos meus pecados. Ele sempre me atraía com laços de amor. E eu achava que podia usar Deus como usei todos os outros. Oh sim, usei Deus. Ele fez tudo para me convencer a servi-lo, enquanto eu achava que não precisava dele. Oh, como estava errada. Satanás começou a me usar e eu passei a servi-lo mais ainda. Finalmente, passei a amá-lo mais do que a Deus. Amava o pecado e não me voltava para Deus. Satanás usava minha beleza e meu dinheiro, e todos os meus pensamentos eram voltados para o poder que ele podia me dar. Mesmo assim, Deus continuava a me chamar, mas eu sempre achava que poderia ser amanhã ou outro dia. Até que um dia, enquanto passeava de carro, meu motorista bateu numa casa e eu morri. Senhor, por favor, tire-me daqui. Enquanto ela falava, suas mãos ossudas e braços estendiam-se para Jesus, e as chamas continuavam queimando-a. Jesus disse, o julgamento já foi feito. Lágrimas escorriam por seu rosto enquanto íamos para o próximo buraco. Eu chorava por dentro vendo todos aqueles horrores do inferno. Querido Senhor, eu clamei, o sofrimento é real demais. Quando uma alma vem para cá, não há mais esperança, nem vida, nem amor. O inferno é real demais. Não há saída, pensei. Essa mulher deverá arder para sempre nessas chamas. O tempo está acabando, disse Jesus. Voltaremos amanhã. Amigo, se você está vivendo em pecado, arrependa-se, por favor. Se você já nasceu de novo e deu as costas a Deus, arrependa-se e volte para Ele agora. Viva para o bem e assuma a verdade. Acorde antes que seja tarde demais, e aí você passará toda a eternidade com o Senhor nos céus. Jesus falou novamente. O inferno tem um corpo,
semelhante ao corpo humano, deitado de costas no centro da terra. O inferno é como um corpo humano, muito grande e com muitos aposentos de sofrimento. Lembre-se de dizer às pessoas na terra que o inferno é real. Milhões de almas já estão aqui e muitas outras chegam todos os dias. No grande dia do juízo final, a morte e o inferno serão lançados no lago de fogo, e essa será a segunda morte. No dia seguinte à minha visita ao inferno, não consegui dormir nem comer. Revivia o inferno todos os dias. Quando fechava os olhos, tudo o que conseguia ver era o inferno. Meus ouvidos não se fechavam aos gritos dos condenados. Era como um programa de televisão, revivendo constantemente todas aquelas coisas que tinha testemunhado no inferno. Todas as noites eu estava no inferno, e todos os dias eu me esforçava para encontrar as palavras certas, para revelar ao mundo as coisas assustadoras que eu havia presenciado. Jesus voltou a aparecer para mim e disse: "Minha filha, esta noite nós vamos à perna direita do inferno. Não fique assustada, porque eu a amo e estou com você." O rosto do Senhor estava triste, e seus olhos cheios de ternura e amor profundo. Apesar de aqueles que estão no inferno estarem perdidos para sempre, eu sabia que Ele ainda os amava e os amaria por toda a eternidade. "Minha filha", Ele disse, "Deus, o nosso Pai, deu a cada um o livre-arbítrio para escolher a quem servir, a Ele ou a Satanás. Veja, Deus não fez o inferno para o seu povo. Satanás engana muitos, levando-os a segui-lo, mas o inferno foi feito para Satanás e seus anjos. Não é o meu desejo, nem o de meu Pai, que qualquer um pereça." Lágrimas de compaixão escorriam pelo rosto de Jesus. Ele começou a falar novamente. "Lembre-se das minhas palavras nos dias por vir, quando eu mostrar-lhe o inferno. Eu tenho todo o poder nos céus e na terra. Às vezes parecerá que eu a abandonei, mas não farei isso. Também, de vez em quando, seremos vistos pelas forças diabólicas e pelas almas perdidas. Não importa onde formos, fique tranquila e não tema em me seguir." Seguimos juntos. Eu caminhava logo atrás de Jesus, chorando continuamente. Há dias eu não conseguia afastar a presença intensa do inferno da minha mente. Minha tristeza era profunda e interna. Meu espírito estava completamente abatido. Chegamos à perna direita do inferno. À nossa frente, o caminho era seco e queimado. Gritos ecoavam no ar poluído e o cheiro de morte estava em toda parte. O odor era tão nauseante que me fazia sentir ânsia. Havia trevas por toda parte, exceto pela luz que emanava de Cristo e pelas chamas dos buracos que se estendiam até onde meus olhos podiam alcançar. De repente, demônios de todas as formas e tamanhos passaram por nós, soltando grunhidos. Espíritos demoníacos falavam entre si. À nossa frente, um demônio grande dava ordens aos menores. Paramos para ouvir e Jesus disse: "Há também um exército invisível de forças malignas que não vemos aqui. Demônios como espíritos malignos de doenças. Vão", ordenou o demônio maior aos menores. "Causam muito mal. Destruam lares e famílias. Tentem os crentes fracos. Desviem tantas pessoas quanto puderem. Vocês serão recompensados quando voltarem. Lembrem-se de tomar cuidado com aqueles que realmente aceitaram Jesus como seu Salvador. Eles têm o poder de expulsá-los. Vão agora por toda a terra. Já tenho muitos outros lá em cima e mais serão enviados. Lembrem-se, somos servos do príncipe das trevas e dos poderes do ar." Com isso, as formas malignas começaram a voar para cima e para fora do inferno. As portas acima da perna direita do inferno se abriram e fecharam rapidamente para deixá-lo sair. Alguns também subiram pelo túnel pelo qual descemos. Vou tentar descrever a aparência desses seres malignos. O que falava era muito grande, do tamanho de um urso adulto, com uma cor marrom, cabeça de morcego e olhos localizados atrás do rosto cabeludo. Seus braços eram peludos e pendiam ao longo do corpo. Imensas presas saíam do cabelo da sua face. Outro era pequeno como um macaco, com braços longos e corpo peludo. Seu rosto era pequeno, com um nariz pontudo, e não consegui ver olhos em seu rosto. Havia também um com uma cabeça grande, orelhas enormes e um rabo comprido, e outro que era do tamanho de um cavalo, com pele lisa. A visão desses demônios e dos espíritos malignos, junto com o terrível fedor que exalavam,
me dava náuseas. Por onde eu olhava, só via demônios e diabos. Os maiores desses demônios, como ouvi do Senhor, recebiam ordens diretamente de Satanás. Jesus e eu seguimos pelo caminho até chegarmos a outro buraco. Gritos de dor e lamentos inesquecíveis estavam por toda parte. Meu Senhor, o que vem depois? Pensei. Passamos bem no meio dos seres malignos, que pareciam não nos ver, e paramos diante de outro buraco de fogo e enxofre. Dentro deste buraco havia um homem de grande estatura. Eu o ouvi pregando o Evangelho. Olhei para Jesus em busca de uma explicação, pois ele sempre conhecia meus pensamentos. Jesus disse: este homem foi um pregador do Evangelho na terra e durante algum tempo falou a verdade e me serviu. Fiquei me perguntando por que aquele homem estava no inferno. Seu esqueleto era de um cinza sujo, como uma pedra tumular. Partes de suas roupas ainda estavam penduradas nele. Me perguntei por que as chamas deixaram essas roupas esfarrapadas e não as destruíram completamente. Pedaços de carne queimada pendiam dele e seu crânio parecia estar em chamas. Um fedor horrível emanava de seu corpo. Observei o homem com as mãos espalmadas, como se estivesse segurando um livro e lendo as escrituras de uma Bíblia imaginária. Lembrei-me das palavras de Jesus: você conserva todos os seus sentidos no inferno e eles são mais aguçados. O homem recitava escritura após escritura e eu achei aquilo bom. Jesus disse para ele com muito amor na voz: a paz, fique quieto. Imediatamente o homem parou de falar e se virou lentamente para olhar para Jesus. Eu via a alma do homem dentro daquela forma esquelética. Ele disse ao Senhor: Senhor, agora eu vou pregar a verdade a todas as pessoas. Estou pronto para contar às pessoas sobre este lugar. Sei que enquanto estava na terra, eu não acreditava na existência do inferno e nem que o Senhor estava voltando. Era isso que as pessoas queriam ouvir, e eu abri mão da verdade com os membros da minha igreja. Sei que não gostava de ninguém de raça ou cor diferente, e levei muitos a se afastarem do Senhor. Fiz minhas próprias regras sobre o céu, e sobre o certo e o errado. Eu sei que levei muitos a se desviarem e a tropeçarem na sua santa palavra, e ainda peguei dinheiro dos pobres. Mas, Senhor, me tire daqui e farei tudo certo agora. Já me arrependi. Amarei as pessoas de todas as raças e cores. Jesus respondeu: você não só distorceu e deturpou a santa palavra de Deus, como também mentiu dizendo que não conhecia a verdade. Os prazeres da vida foram mais importantes para você do que a verdade. Eu o visitei e tentei fazê-lo voltar, mas você não escutava. Você seguiu o seu próprio caminho e o seu senhor foi o pecado. Você conhecia a verdade, mas não se arrependeu ou se voltou para mim. Eu estava lá o tempo todo, esperando por você. Eu queria que você se arrependesse, mas você nunca fez isso. Agora o julgamento já foi realizado. Havia piedade na face de Jesus. Eu sabia que se aquele homem tivesse ouvido o chamado do Senhor, não estaria ali agora. Ó, gente, por favor, escutem. Jesus voltou a falar com o desviado. Você devia ter dito a verdade e teria levado muitos à retidão com a palavra de Deus, que diz que todos os infiéis terão parte no lago de fogo e enxofre. Você conhecia o caminho da cruz, conhecia o caminho da retidão, sabia como falar a verdade. Mas Satanás encheu seu coração de mentiras e você caiu em pecado. Você deveria ter se arrependido com sinceridade, não só pela metade. Minha palavra é verdadeira. Ela não mente. Agora é tarde, muito tarde. Nesse instante, o homem mostrou os punhos a Jesus e o amaldiçoou. Com tristeza, Jesus e eu caminhamos para o próximo buraco. O pregador desviado ainda amaldiçoava Jesus com raiva. Enquanto caminhávamos pelos buracos de fogo, as mãos dos perdidos tentavam alcançar Jesus e, com súplicas, clamavam por misericórdia. Suas mãos e braços eram ossudos, cinzentos, escurecidos pela queima. Não havia carne viva ou sangue, nenhum órgão, apenas os moribundos e a morte. Chorava por dentro. Ó terra, se arrependa, senão vocês virão para cá. Pare antes que seja tarde demais. Paramos em outro buraco. Sentia tanta pena de todos que estava fisicamente fraca e mal podia ficar em pé. Soluços enormes me sacudiam. Jesus, estou muito machucada por dentro, eu disse. De dentro do buraco,
uma voz de mulher falou com Jesus. Ela estava no centro das chamas que cobriam todo o seu corpo. Seus ossos estavam cheios de vermes e carne queimada. Com as chamas tremulando ao redor dela, ela levantou suas mãos para Jesus, chorando. Jesus, deixe-me sair daqui. Eu lhe darei o meu coração agora e contarei a todos sobre o seu perdão. Por favor, deixe-me sair. Jesus disse, minha palavra é verdadeira e declara que todos devem se arrepender, deixar seus pecados e me pedir para entrar em suas vidas, se não quiserem vir para este lugar. Há perdão dos pecados pelo meu sangue. Sou fiel e justo e perdoo. Todos aqueles que vêm a mim, não os lançarei fora. Ele se virou, dirigindo-se à mulher, e disse, se você tivesse me ouvido, vindo comigo e se arrependido, eu teria perdoado você. A mulher indagou, Senhor, não há como sair daqui? Com suavidade, Jesus respondeu, mulher, foram-lhe dadas muitas oportunidades para se arrepender, mas você endureceu seu coração e recusou. Você sabia que a minha palavra diz que todos os fornicadores terão sua parte no lago de fogo. Voltando-se para mim, Jesus explicou, esta mulher teve relações com muitos homens, levando muitos lares à desgraça. No entanto, mesmo assim, eu ainda a amava. Eu a procurei não para condená-la, mas para salvá-la. Enviei muitos dos meus servos para falar com ela e ajudá-la a se arrepender, mas ela não quis. Desde jovem eu a chamei, mas ela preferiu continuar em pecado. Apesar de tudo o que fez, se ela tivesse se voltado para mim, eu a teria perdoado. Satanás a possuía, tornando-a fria e amarga, incapaz de perdoar os outros. Ela frequentava a igreja apenas para seduzir homens. Se ao menos ela tivesse se voltado para mim, seus pecados teriam sido lavados pelo meu sangue. Uma parte dela desejava me servir, mas não se pode servir a Deus e a Satanás ao mesmo tempo. Cada indivíduo deve escolher a quem servir. Sustente-me, Senhor, implorei, tremendo diante dos horrores do inferno. Ajude-me, Senhor, clamei. Satanás não quer que saibamos a verdade sobre o inferno. Nem em meus piores pesadelos imaginei que fosse assim. Quando tudo isso vai acabar, querido Jesus? Minha filha, respondeu Jesus, somente o Pai sabe quando o fim chegará. Em seguida, ele me acalmou, dizendo, aquieta-te. Um poder tremendo me envolveu. Caminhamos entre os buracos novamente. Eu desejava ardentemente resgatar todas aquelas almas e levá-las aos pés de Jesus. Lágrimas inundavam meu interior. Nunca desejei ver meus filhos naquele lugar. Finalmente, Jesus me disse serenamente, minha filha, vamos para sua casa agora. Voltaremos a esta parte do inferno amanhã à noite. De volta a casa, chorei muito. Durante o dia, lembrava-me do inferno e das almas lá. Falava a todos que encontrava sobre o inferno, alertando-os sobre o sofrimento indescritível que lá existia. A todos que lerem este livro, peço humildemente, arrependam-se de seus pecados. Clamem a Jesus e peçam que o salve hoje mesmo. Não esperem até amanhã, pois o amanhã pode não chegar. Ajoelhem-se diante dele, limpem-se de seus pecados e sejam compassivos como Cristo, perdoando uns aos outros. Jesus está pronto para nos receber se verdadeiramente nos arrependermos e permitirmos que seu sangue nos purifique de todo pecado. Amem seus filhos e seu próximo como a si mesmos. O Senhor das igrejas diz, arrependam-se e sejam salvos. Na noite seguinte, Jesus e eu voltamos ao inferno. Testemunhei novamente o amor de Jesus por aquelas almas perdidas, sentindo seu amor por mim e por todos na terra. Filha, disse ele, o desejo do Pai é que ninguém pereça. Satanás engana muitos, mas Deus é compassivo. Se essas pessoas tivessem se voltado para o Pai e se arrependido, ele as teria perdoado. Caminhamos novamente entre os buracos em chamas, passando por mais almas atormentadas. Era uma visão horrenda. Chorava por dentro ao ver tantas almas sofrendo. Cada um clamava a Jesus por misericórdia, mas sabiam que estavam perdidos para sempre. Paramos no próximo buraco, onde uma voz feminina clamava a Jesus por libertação das chamas. Jesus olhou para aquela mulher com amor e disse, enquanto você estava na terra, chamei-a para vir a mim. Eu implorei que ajustasse o seu coração comigo, antes que fosse tarde.
Muitas vezes a visitei de madrugada para falar do meu amor. Eu insisti com você. Eu a amei e te atrai a mim pelo meu espírito. Sim, Senhor, você disse. Eu o seguirei. Os seus lábios diziam isso, mas o seu coração não tinha essa intenção. Eu sabia onde estava o seu coração. Mandei vários mensageiros para lhe dizer que se arrependesse dos seus pecados e viesse a mim, mas você não me ouviu. Queria usá-la para ministrar, para ajudar outros a me acharem. Eu a chamei, mas você nem me ouviu e nem se arrependeu dos seus pecados. A mulher disse a Jesus: Você se lembra, Senhor, como eu ia à igreja e era uma boa mulher? Eu entrei para a igreja. Eu era membro da sua igreja. Eu sabia que a sua chamada era para a minha vida e sabia que tinha que obedecer a essa chamada, custe o que custasse. E isso eu fiz. Jesus disse: Mulher, você ainda está cheia de mentiras e de pecado. Eu a chamei, mas você não me escutava. É verdade, você foi membro de uma igreja, mas ser membro de uma igreja não a levou ao céu. Você tinha muitos pecados dos quais nunca se arrependeu. Você levou outros a tropeçarem na minha palavra. Você não perdoava os que a feriam. Você fingiu me amar e me servir quando você estava com os crentes. Mas quando você ficava longe deles, você mentia, enganava e roubava. Você se deixou levar por espíritos sedutores e gostava de sua vida dupla. Você sabia que o caminho era curto e estreito. Jesus continuou: Você tinha uma língua ferina também. Você falava mal dos seus irmãos e irmãs em Cristo. Você os julgava e se achava mais santa do que eles, enquanto o seu coração estava cheio de pecados mais graves. Eu sabia que você não ouvia ao meu doce espírito de compaixão. Você julgava as pessoas pelo seu exterior, sem levar em conta que muitas eram crianças na fé. Você foi muito dura. Sim, você disse que me amava com os lábios, mas o seu coração estava longe de mim. Você conhecia os caminhos do Senhor e os compreendia. Você brincava com Deus e Deus sabe de todas as coisas. Se você tivesse servido a Deus com sinceridade, você não estaria aqui hoje. Você não pode servir a Satanás e a Deus ao mesmo tempo. Jesus virou para mim e disse: Muitos nos últimos dias se desviarão da fé, dando ouvidos a espíritos sedutores e servirão ao pecado. Saia do meio deles e fique bem longe. Não caminhe com eles. Quando estávamos indo embora, a mulher começou a amaldiçoar e a xingar a Jesus. Havia uma outra forma esquelética em outro buraco. Eu sentia o fedor da morte bem antes de chegarmos. Este esqueleto era semelhante aos outros. Fiquei imaginando o que esta alma havia feito para estar ali, perdida e sem esperanças, sendo o seu futuro a eternidade neste lugar terrível. Quando ouvia os choros das almas angustiadas, eu chorava também. Ouvi uma mulher que falava com Jesus das chamas do buraco. Ela estava citando a palavra de Deus. Querido Senhor, o que ela está fazendo aqui? Perguntei. Ouça, disse Jesus. A mulher dizia: Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por Ele. Jesus é a luz do mundo. Venha para Jesus e Ele te salvará. Quando ela falava, muitas das almas perdidas ao redor dela a escutavam. Alguns blasfemavam e outros xingavam. Alguns a mandavam se calar. Outros ainda perguntaram: há realmente esperança? Ajude-nos, Jesus. Gritos de aflição enchiam o ar. Eu não entendi o que estava acontecendo. Eu não sabia por que a mulher estava pregando o evangelho ali. O Senhor leu os meus pensamentos e disse: Filha, chamei esta mulher quando ela tinha 30 anos para pregar a minha palavra e para ser uma testemunha do evangelho. Eu chamo pessoas diferentes com objetivos diferentes em meu corpo. Mas se um homem ou uma mulher, um rapaz ou uma garota não quiser o meu espírito, eu me afasto. Sim, ela realmente atendeu ao meu chamado por muitos anos e cresceu no conhecimento do Senhor. Ela ouvia a minha voz e fez muitas boas obras para mim. Ela estudava a palavra de Deus, orava sempre e teve muitas das suas orações respondidas. Ensinou a muita gente o caminho da santidade. Ela era fiel em sua casa. Os anos se passaram, até que um dia ela descobriu que o seu marido estava tendo um caso com outra mulher. E apesar dele ter pedido perdão, ela ficou fria e não o perdoou para salvar o seu casamento. É verdade que o marido estava errado e que ele cometeu um pecado muito grave. Mas essa mulher conhecia a minha palavra.
Ela sabia que tinha que perdoar e que há sempre uma saída em todas as tentações. O seu marido pediu que ela o perdoasse, mas ela recusou-se. Ao contrário, a raiva fincou raiz. A raiva cresceu por dentro dela. Ela não se voltava para mim. A cada dia, ela ficava mais amarga e dizia em seu coração: aqui eu estou servindo a Deus em tudo e meu marido está por aí com outra mulher. Você acha que isso está certo? Ela disse isso para mim. Eu disse: não está certo. Mas ele veio a você e se arrependeu, prometendo nunca mais fazer de novo. Eu disse a ela: filha, olhe para dentro de si mesma e verá que foi você quem causou isto a você mesma. Não fui eu, Senhor, ela disse. Eu sou a santa e ele é o pecador. Ela não me ouvia. O tempo passou e ela parou de orar a mim e de ler a Bíblia. Tornou-se uma pessoa zangada não só com seu marido, mas também com todos aqueles ao redor dela. Ela citava as Escrituras, mas não perdoava seu marido. Ela não me escutou e o seu coração ficou cada vez mais amargo, enchendo-se de pecados. A ideia de assassinar seu marido crescia em seu coração, no lugar do amor. Um dia, na sua raiva, ela matou o seu esposo e a outra mulher. Satanás então tomou total controle dela e ela se suicidou. Olhei para aquela alma perdida, que tinha desistido de Cristo e condenado a sua alma para sempre nas chamas e na dor. Eu a ouvi quando ela respondeu a Jesus: eu vou perdoar agora, Senhor. Tire-me daqui, obedecerei agora. Você vê, Senhor, eu estou pregando a sua palavra agora. A qualquer hora os demônios virão me levar para me atormentar mais ainda. Eles me torturarão por horas. Os meus sofrimentos serão piores por estar pregando a sua palavra. Por favor, Senhor, eu lhe imploro que me tire daqui. Chorei com a mulher no buraco e pedi ao Senhor para que eu tirasse toda a amargura do coração. Não deixe o ódio entrar no meu coração, Senhor Jesus, eu disse. Vem, vamos indo, disse Jesus. No buraco seguinte estava um homem envolto na sua forma esquelética, clamando a Jesus. Senhor, ele gritou, ajude-me a entender por que estou aqui. Jesus respondeu: calma, aquieta-te, você sabe por que você está aqui. Deixe-me sair e eu serei sempre bom, o homem implorou. O Senhor disse a ele: mesmo no inferno, você ainda continua a mentir. Jesus virou-se para mim e disse: este homem veio para cá com 23 anos de idade. Ele não ouvia o meu evangelho. Ele ouviu a minha palavra muitas vezes e foi frequentemente à minha casa. Eu o chamei pelo meu espírito para a salvação, mas ele quis o mundo e os seus prazeres. Ele gostava de beber e não atendeu ao meu chamado. Ele foi criado na igreja, mas não se comprometia comigo. Um dia ele me disse: um dia eu darei a ti a minha vida, Jesus. Mas este dia nunca chegou. Uma noite depois de uma festa, ele sofreu um acidente de carro e acabou morrendo. Satanás o enganou até o fim. Ele morreu instantaneamente, sem ouvir o meu chamado. Outras pessoas também perderam suas vidas no acidente. A obra de Satanás é matar, roubar e destruir. Se ao menos ele tivesse me escutado. Não é desejo de meu Pai que alguém pereça. Satanás queria a alma deste homem, e ele a destruiu pelo pecado, pelo descuido e pela bebida alcoólica. Muitos lares e muitas vidas estão sendo destruídos a cada ano pelo álcool. Se as pessoas pudessem ao menos ver que os prazeres do mundo são apenas passageiros. Se você vier para o Senhor Jesus, Ele o libertará da bebida alcoólica. Clame a Jesus, Ele o ouvirá e o ajudará. Ele será seu amigo. Lembre-se de que Ele o ama e de que tem o poder de perdoar os seus pecados. Cristãos casados, Jesus adverte que vocês não devem cometer adultério. Desejar alguém do sexo oposto, mesmo que você não cometa o ato, pode ser adultério no seu coração. Jovens, fiquem afastados das drogas e dos pecados do sexo. Se você pecou, Deus o perdoará. Basta clamá-lo enquanto há tempo. Aconselhe-se com bons cristãos adultos e fale com eles sobre os seus problemas. Você ficará feliz por ter guardado os seus dias neste mundo antes que fosse tarde demais. Satanás vem como se fosse um anjo de luz para enganar o mundo. Não é nenhuma surpresa que os pecados do mundo foram atraentes para este jovem, mesmo conhecendo a santa palavra de Deus. É só mais uma festa, ele pensava. Jesus vai entender, mas a morte não tem misericórdia. Ele esperou demais. Olhei para a alma daquele homem e me lembrei dos meus próprios filhos.
Ó Deus, que eles possam te servir. Eu sei que muitos de vocês que estão lendo este livro têm os seus queridos, talvez filhos, que você com certeza não quer que vão para o inferno. Fale a eles sobre Jesus Cristo antes que seja tarde demais. Diga-lhes que devem arrepender-se de seus pecados, que Deus os perdoará e os fará santos. Os gritos daquele homem repercutiram dentro de mim por dias. Jamais esquecerei os seus gritos de arrependimento. Eu me lembro da carne pendurada e sendo queimada pelas chamas. Não posso me esquecer do cheiro da morte, do apodrecimento, dos buracos onde haviam olhos, das almas sujas e cinzentas e dos vermes que rastejavam através dos ossos. A forma do jovem homem levantou os seus braços em súplicas em direção a Jesus, enquanto nos afastávamos em direção ao próximo buraco. Senhor Jesus, eu orava, dê-me forças para continuar. Logo chegamos a um buraco onde estava uma mulher que suplicava com toda a sua alma que Jesus a tirasse dali. Senhor, ela dizia, não estou aqui há muito tempo. O meu sofrimento é mais do que eu posso suportar. Por favor, Senhor, deixe-me sair. Os soluços sacudiam a sua forma e havia muita dor na sua voz. Eu sabia que ela estava sofrendo demais. Eu disse, Jesus, não há nada que tu possas fazer? Jesus falou então àquela mulher. Quando você estava na terra, ele disse, eu a chamei e a convoquei para vir a mim. Supliquei que endireitasse o seu coração comigo, que perdoasse os outros, que fizesse o certo, que fugisse do pecado. Eu até cheguei a visitá-la na madrugada e a chamei pelo meu espírito vez após vez. Você dizia com os seus lábios que me amava, mas o seu coração estava longe de mim. Você não sabia que nada pode ficar escondido de Deus? Você enganou os outros, mas você não podia me enganar. Eu ainda enviei outros para dizer que você deveria se arrepender, mas você não escutou. Você não ouvia, você não via. Além disso, os mandou embora com raiva. Eu a coloquei num lugar onde você podia ouvir a minha palavra, mas você não deu o seu coração a mim. Você não se arrependeu e nem ficou com vergonha do que você fazia. Você endureceu o seu coração e se desviou de mim. Agora você está perdida para sempre. Você devia ter me escutado. Nesse instante, ela olhou para Jesus e começou a insultá-lo e a blasfemar a Deus. Senti a presença de espíritos malignos e sabia que eram eles que estavam blasfemando e xingando. Como é triste estar perdido para sempre no inferno. Resista ao diabo e ele fugirá de você. Jesus disse, passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Esta história, narrada por Mary Catherine Baxter no livro A Divina Revelação do Inferno, é um poderoso testemunho. Recomendo a leitura completa para um entendimento mais profundo. Agora que você ouviu esse testemunho, quero apresentar a base bíblica sobre o inferno, para que no final possamos chegar a uma conclusão sobre as verdades do inferno. Por 3 vezes no texto, Jesus adverte aos discípulos, melhor é para ti entrares na vida reino de Deus, aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. A cada advertência, Jesus também acrescenta algo sobre o inferno, para o fogo que nunca se apaga, seguida de outro qualificativo, onde o seu bicho não morre. Que descrição terrível vindo da doce voz do Senhor. Precisamos lembrar que os discípulos não se impressionaram com a descrição. Por quê? Embora fosse uma nova revelação no ministério de Jesus, a descrição já era conhecida pelos discípulos na leitura dos profetas. E sairão os eleitos, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará, e serão um horror a toda a carne. Diante das palavras de Jesus, e agora considerando o todo da revelação bíblica, vejamos qual é o ensino bíblico sobre esse lugar. Primeiro, o inferno é um lugar real. Jesus diz que as pessoas vão para o inferno. O verbo usado implica em deslocar-se ou separar-se. No nosso texto, usa-se com a preposição e o substantivo. Essa construção gramatical dá a noção espacial. Desse modo, o que Jesus quer dizer é que alguém é separado para dentro da Dina. Mas o que era a Dina? A palavra traduzida por inferno era uma referência a um lugar chamado de Vale de Inom. Ficava ao sul de Jerusalém e lá, os antigos judeus apóstatas sacrificaram seus filhos ao deus pagão Moloque.
Foi o rei Josias quem pôs fim a essa prática e transformou o lugar num lixão da cidade. Ali eram jogadas as carcaças de animais que eram queimadas dia e noite. Havia um fogo por baixo do monturo, e por não faltar carniças, nunca deixava de haver vermes. Veio a ser, portanto, o designativo do lugar de juízo de Deus, e se passaria a chamar Vale da Matança. Ao dizer então que os ímpios vão para a Dina, inferno, tem-se uma ideia acerca do horrível lugar. De certo que não havia outra figura para demonstrar quão terrível e miserável é o inferno. Não havia descrição mais chocante para descrever sofrimento e tormento. Então, afirmamos à luz das Escrituras: o inferno é um lugar real. Segundo, é um lugar de consciência. Ora, ao dizer que é melhor isso do que aquilo, Jesus Cristo revela que aqueles que vão para o inferno estão conscientes de suas escolhas. Poderiam ter escolhido ficar sem uma mão, um pé ou um olho e entrar no reino de Deus, mas preferiram perder a sua vida. A Bíblia também diz: melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Em que aquele que fosse motivo de tropeço para um crente mais pequenino estava ciente do tropeço causado. Também o causador de tropeço estava consciente de sua pedra no pescoço e do lugar onde estava se lançando. De igual modo, aqueles que vão para o inferno saberão onde estão e por que estão ali. Terceiro, é um lugar de permanente sofrimento. Quando Jesus diz que o fogo nunca se apaga e o verme não morre, aponta para uma realidade permanente. O que mantém o fogo aceso é a existência de material para combustão. No inferno não faltará material para combustão. Claro que, ao usar a referência de fogo, pode-se muito mais falar do sofrimento sob o juízo divino do que sob chamas literais, de acordo com alguns comentaristas. O objetivo das figuras, porém, é que o tormento e angústia internos, simbolizados pelo verme, nunca terão fim, e os sofrimentos exteriores, simbolizados pelo fogo, nunca cessarão. Se as figuras utilizadas nesta passagem não significam sofrimento sem fim, então elas não significarão coisa alguma. Por diversas vezes, Jesus usa figuras semelhantes para falar do sofrimento eterno. Por exemplo, Jesus disse que é um lugar descrito como uma fornalha de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus disse que os justos irão para a vida eterna, mas os ímpios para o tormento eterno. Ora, não faria sentido pensar que os justos estarão junto a Deus por toda a eternidade, e no mesmo texto, Jesus pensar que o tormento é temporário. O inferno também é chamado de trevas. Em outra designação, é que os que são destinados ao inferno, ira e indignação, tribulação e angústia. De acordo com João, os ímpios serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. De acordo com Apocalipse, a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Porém, depois de 1000 anos eles ainda estavam lá, onde receberão a companhia do diabo. Quarto, o inferno é o lugar da ira de Deus. Quando Jesus diz fogo que nunca se apaga, isso nos fala não apenas do sofrimento, mas também da ira de Deus. Em mais de 600 lugares, a Bíblia fala sobre a ira de Deus. No caso específico do inferno, o fogo não é purificador, mas o fogo da ira de Deus. Porque Deus é justo, ele não pode contemplar os pecados. Porque Deus é amor e amou ao mundo. Aqueles que rejeitam esse grande amor, rejeitam tão grande salvação. Porque Deus é soberano, o mal precisa ser derrotado. Deus vencerá no final. O inferno, portanto, é o efeito da ira de Deus. Conclui-se daí que o inferno não é governado por Satã. Existem temas nas Escrituras que são dolorosos. Falar sobre o inferno é um desses temas. Porém, a doutrina sobre o inferno é parte da teologia bíblica. E como prova disso, o Senhor Jesus e seus apóstolos a ensinaram repetidamente. Como disse o bispo John Ryle, não há misericórdia alguma em ocultar dos homens o assunto a respeito do inferno. Por mais temível e tremendo que seja o inferno, ele deve ser uma realidade fortemente inculcada sobre todos como uma das grandiosas verdades do cristianismo. O apóstolo João, no livro de Apocalipse, com frequência o descreveu. Os servos de Deus hoje
não devem sentir-se envergonhados de confessar a sua crença nesse assunto. Se não houvesse ilimitada misericórdia em Cristo, para todos aqueles que nele creem, bem poderíamos nos esquivar desse temível tópico. Não pensem que é fácil falar sobre os milhões que passarão a eternidade no lago de fogo. Alguns amigos até acham minha posição meio dantesca e, por isso, medieval. No entanto, minha tarefa como ministro do Evangelho é falar a verdade, seguir os passos do Mestre, mesmo que, ao expor essa doutrina, alguns se sintam incomodados com ela. Muitos estão a passos largos no caminho do inferno, caminhando sobre um grande abismo que não se abre para engolir alguns dos tais, tal como engoliu vivo a Datã, Coré e Abirão, por causa das muitas misericórdias de Deus, desse mesmo Deus que eles provocam a sua ira. Muitos ainda amam os seus pecados e, de forma enganosa, acreditam que podem desfrutar da eternidade com Deus sem seus pecados serem perdoados. Qual não será a surpresa de muitos ao perceberem que estão debaixo da ira de Deus, simplesmente porque relutam em amar a Deus. Não é amor aos amigos e inimigos, senão se anunciar o perigo que estão correndo. Talvez seja preciso que alguns precisem sentir o fogo do abismo queimando sob seus pés. Dirijo-me àqueles que ainda não despertaram para a conversão e para o perigo que estão correndo. O inferno é para todos que não estão em Cristo. Hão de suportar o peso da ira de Deus. Foi João quem disse que Deus mesmo pelejará contra os que não se converteram ou que pensam que são convertidos. O Senhor disse: Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém houve comigo, e os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Outra vez João, o discípulo do amor, viu a cena terrível, e da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Não há nada entre eles e o inferno, a não ser a misericórdia de Deus. Mas lembrem-se, ele está irado, e quem pode lhe impedir de agir contra os seus pecados? Alguns supõem equivocadamente que está tudo bem com eles porque têm saúde, prosperidade, alegria, vão à igreja e desfrutam das bênçãos comuns de Deus. Mas isso não é garantia de que serão livres do inferno. A única garantia encontra-se no Cordeiro de Deus, que sofreu a ira de Deus pelos homens. Se isso não é amor de Deus, em entregar o seu Filho por pecadores, não sabemos então o que é amor. E estou a par de que essa mensagem não é popular. Sei também que alguns encontrarão pessoas que procurarão lhes dissuadir da realidade do inferno. Mas, por que a cruz e todo o sofrimento de Jesus, a não ser que haja o inferno? A morte de Cristo perde o seu significado eterno, a não ser que haja uma separação de Deus da qual as pessoas precisam ser salvas. Não pense também que o inferno é apenas uma ameaça e não uma realidade. Se assim o fosse, Deus seria mentiroso. Deus não usa mentiras para atrair aos homens. Como disse, essa não é uma mensagem popular. Mas ela é verdadeira porque a Bíblia é verdadeira. Porque Jesus Cristo é verdadeiro e não pode mentir. Seja Deus verdadeiro e os homens mentirosos. Portanto, Deus os exorta, em nome de Cristo, por esta palavra, pedindo-lhes que se reconciliem com Ele. As opções são poucas. É estar em Cristo ou longe dele. É o céu ou o inferno. Não brinque de ser cristão, crente, religioso ou até ateu. O Senhor Jesus é o seu Deus e Salvador. De fato, você o recebeu e, portanto, pode ser considerado entre os eleitos do Senhor. O machado já está pronto para cortar a raiz, pois toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Disse o Senhor Jesus: Onde estão os seus frutos? O Senhor também afirmou: Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se isso não é uma realidade em sua vida, então a ira de Deus permanece sobre você e você será lançado no inferno, o lugar que foi criado para o diabo e seus anjos. Ao rejeitar a presença de Deus, você estará em companhia do diabo e seus anjos. Corra para os braços misericordiosos do Senhor Jesus enquanto há tempo.
Amém, meus irmãos? Cada um julga aí segundo ao seu parecer, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.